Ela ilustra para os outros que a cura é de fato real. Deixar ir não equivale a esquecer. Tornar-se novo não envolve rejeitar seu eu passado. Em vez disso, trata-se de honrar sua jornada, reconhecendo que cada passo te levou a este momento, a este agora. Você percebe que não reage da mesma forma. As coisas que antes te feriam, agora mal te tocam. Você não navega mais pela vida impulsionado pela urgência que antes governava sua paisagem interna. Você se transformou, não superficialmente, mas em seu cerne. Cada palavra que você fala, cada olhar que você compartilha, cada movimento que faz, incorpora a essência de alguém comprometido em viver a partir de seu núcleo. Essa essência, embora invisível, deixa uma marca significativa. Você interrompe a busca por ser outra pessoa e começa a manifestar seu verdadeiro eu. E nessa manifestação, tudo muda. Não de forma abrupta, nem barulhenta, mas completamente. E embora isso possa passar despercebido por outros, altera tudo. Isso não é apenas uma expressão poética, é uma jornada real, muitas vezes desafiadora, de desvelar as camadas do eu que você acredita conhecer para revelar os aspectos que há muito tempo tenta reprimir ou negar. Você transformou sua sombra em uma ponte em vez de um fardo. Agora você navega pelo mundo a partir de um lugar que parece mais estável, mais autêntico e mais genuíno. Cada palavra que você pronuncia, cada olhar que compartilha, cada movimento que faz carrega a essência de alguém que decidiu viver a partir do seu núcleo. Essa essência, embora invisível, deixa uma impressão profunda. Se este espaço serviu como um companheiro em sua expedição, se as percepções que você encontrou aqui ressoam com algo antigo e familiar dentro do seu espírito, então saiba disso. Você não está sozinho. Você faz parte de um todo maior, algo que ultrapassa a linguagem e o tempo. Se essas palavras acenderam algo dentro de você, se você sente que essa jornada ressoa com a verdade silenciosa que guarda profundamente, então eu o convido a permanecer conectado. Este espaço foi criado para almas como a sua, aquelas prontas para embarcar em um caminho diferente, um de profundidade, presença e clareza interior. Se você ainda não fez isso, reserve um momento para se inscrever, não apenas em um canal, mas em um movimento de consciência. Um começo onde você pode se abraçar completamente, livre de medo, desprovido de fachadas, sem fardos. Carl Jung certa vez indicou que a iluminação não é derivada da visualização de seres de luz, mas através do reconhecimento de nossa própria escuridão. Não se trata apenas de uma comparação poética, mas de um processo visceral, que às vezes é doloroso para desenterrar as camadas de quem você acreditou ser, apenas para se deparar com aspectos de si mesmo que você se esforçou para ignorar, suprimir ou negar. No entanto, se você está lidando com isso agora, é um sinal de que uma mudança já ocorreu dentro de você. Você cruzou uma fronteira invisível onde as sombras de sua mente não geram mais medo. Você optou por parar de fugir. Que liberar não equivale a esquecer. Que evoluir não significa descartar quem você era. Significa honrar sua jornada, reconhecendo que cada passo o preparou para este momento, este agora. E ao estar presente aqui, sua energia transmite sua verdade. O universo responde de acordo. Dentro dessa afirmação reside uma verdade profunda que muitos se esforçam para evitar ao longo de suas vidas. Enfrentar a própria sombra e reconhecer a escuridão está entre as experiências mais desafiadoras, mas também libertadoras que se pode ter.
Este é um despertar coletivo, uma lembrança mútua. Muitos outros, como você, estão emergindo da ilusão para a autenticidade, escolhendo a presença em vez da perfeição e a plenitude em vez da evasão. Se esta mensagem ressoa com você em um nível mais profundo, não é mero acaso. Seu espírito já a reconheceu. Ele estava simplesmente esperando que você despertasse para se reconectar consigo mesmo, porque ir além de seu eu anterior não é um fim, é um começo. Uma alma que se elevou além de suas limitações anteriores não precisa realizar feitos monumentais para criar mudança. Sua mera existência é restauradora. Ela serve como um remédio silencioso, demonstrando que viver em harmonia não é apenas possível, mas também imensamente impactante. Cada vídeo, cada reflexão, cada momento que compartilhamos aqui tem a intenção de apoiar sua jornada e lembrar você de quem você realmente é, além do ruído. Inscreva-se e vamos continuar percorrendo esse caminho juntos. Transcender sua identidade anterior não é o fim, é o início de uma jornada de volta a si mesmo por completo, sem medo, sem farsa e sem fardos. Carl Jung certa vez comentou que a iluminação não surge da visualização de figuras radiantes, mas sim através do reconhecimento de nossa escuridão. Um espírito que superou sua identidade anterior não precisa de grandes feitos para mudar o mundo. Sua mera existência incorpora cura. Ela serve como um remédio silencioso, afirmando que viver em harmonia não é apenas possível, é poderoso. Isso demonstra aos outros que a cura não é uma ilusão. Você teve a coragem de olhar para dentro, enfrentando as feridas, memórias, padrões e emoções que anteriormente exerciam controle sobre você. Isso não é uma tarefa menor, é o início de uma transformação genuína. Entenda que a sombra não é algo que se deve erradicar ou demolir, ela não é sua inimiga. Porque quando sua energia se alinha com sua verdade, sua realidade começa a refletir isso. Sem caos, sem luta, apenas sincronicidade, apenas clareza. Apenas aquela voz interior tranquila que se comunica sem palavras, lembrando você do que sempre soube. Você não é mais a pessoa que costumava ser. Em vez disso, representa uma parte integral de você que estava esperando, muitas vezes em silêncio, por sua aceitação e seu amor. Trazer a escuridão à consciência envolve reconhecê-la, nomeá-la e, eventualmente, integrá-la ao seu ser. Quando você consegue isso, algo extraordinário acontece. Então, se seu coração o incita a continuar explorando, a liberar o falso e abraçar a verdade, então junte-se a nós. Continue em seu caminho porque cada passo interno reverbera externamente. Cada vez que você opta por verdade em vez de conforto, escuridão em vez de negação, a luz emerge, não fabricada, não forçada, mas revelada organicamente. Você não é mais quem costumava ser, e você não está sozinho. Agora você interage com eles de uma profundidade que não requer soluções imediatas, mas busca entendimento genuíno, acompanhado por uma maturidade que se concentra em permanecer em alinhamento em vez de tentar conquistar. Você aborda a vida não com urgência, mas com presença. E agora que você chegou, sua energia se expressa em seu nome. O mundo reage da mesma forma. Se essa mensagem ressoa profundamente dentro de você, entenda que não é mera coincidência. Sua alma sempre soube, aguardando pacientemente que você revelasse a verdade de si mesmo mais uma vez. Os elementos de si mesmo que antes pareciam quebrados tornam-se a fonte da sua profunda sabedoria. A dor se transforma em um professor. O medo evolui para uma bússola orientadora. O caos transforma-se em um portal para a clareza.
No entanto, se você se encontra absorvendo essas palavras, isso aponta que algo dentro de você já começou a mudar. Você cruzou uma fronteira invisível onde as profundezas da sua mente não instilam mais medo. Você fez a escolha de parar de fugir. Você percorreu essa jornada pegando sua sombra pela mão e dizendo: "Eu te reconheço. Entendo que você está aí e estou pronto para ouvir." Isso requer coragem e força, uma jornada que muitas pessoas evitam ao longo de suas vidas. Mas você não evitou. E uma mudança tão profunda não precisa de um rótulo para ser real. Você sente isso na maneira como se comporta, em como prioriza a paz em vez de desempenho. Você transcendiu. E essa transcendência não faz um grande anúncio, ela é vivida, sentida na quietude, reconhecida apenas pela profundidade da sua presença. Não há um momento distinto em que tudo se junta, nenhum ponto específico de chegada. Um dia, você simplesmente observa. Nessas palavras reside uma realidade que muitos evitam ao longo de suas vidas. Enfrentar sua escuridão e reconhecer sua sombra pode ser uma das experiências mais desafiadoras, mas também libertadoras que se pode ter. Nesta nova fase, você aprende a estabelecer limites não por medo, mas a partir de um lugar de amor, amor próprio. Esses limites não criam divisão, eles trazem clareza. Eles ajudam a gerenciar sua energia, seu tempo e sua paisagem interna. Você não se esgota mais tentando sustentar o que não está evoluindo com você. Você não se apega por medo de perder os restos. Você sintonizou-se a uma vibração diferente, uma que não se desculpa pelo crescimento pessoal. Você não sente necessidade de buscar perdão por afirmar sua verdade. Não grita por meio de promessas, nem atua em afeto para obter validação. É simplesmente firme, harmonioso e sereno. Não porque busca provar algo, mas porque não tem essa necessidade. Palavras que uma vez lhe feriram agora se dissolvem em sua consciência. Conexões que antes o prendiam a versões ultrapassadas de si mesmo começam a soltar seu controle. Não porque você está rejeitando-as, mas porque não há mais nada em você para que elas se agarrem. Sua energia, agora mais refinada e alinhada, descarta instintivamente o que não ressoa mais com você. Embora isso possa ser desafiador às vezes, também traz uma sensação de alívio e clareza. Você reconhece que estar ao redor de alguém que não se conecta genuinamente com você pode ser mais solitário do que estar sozinho. Assim, você escolhe permanecer consigo mesmo, mesmo que isso exija se afastar do que você antes acreditava ser amor. Essas definições de si mesmo que antes pareciam inabaláveis, "é assim que sou" ou "eu não posso mudar", começam a desaparecer. Não porque você lutou contra elas, mas porque elas já não ressoam com a pessoa em que você está se transformando. No entanto, você superou esse tipo de conexão. Você percebeu que um relacionamento genuíno não o esgota. Ele enriquece. Ele não o obriga a comprometer seu verdadeiro eu. Ele o encoraja a abraçá-lo de forma mais completa. Quando você começa a se envolver a partir dessa energia renovada, tudo se transforma. Relacionamentos se tornam mais sutis, mais genuínos e mais leves. A profundidade de uma conexão não é mais medida por seu volume ou intensidade, mas sim por sua ressonância, aquele espaço silencioso onde duas almas podem existir lado a lado, sem a necessidade de explicação, resgate ou apego. Sua generosidade não surge de um lugar de vazio, ela vem de um estado de equilíbrio. Essa mudança altera tudo. Suas interações não servem mais como reflexos das suas deficiências. Em vez disso, elas espelham quem você realmente é.
Sua presença, que antes era apenas o pano de fundo de quem você era, se transforma na sua nova expressão de amor. Um amor que não faz exigências, não implora por atenção e não depende da reciprocidade para sentir-se real. É um amor mais contido, profundo e autêntico. Desdobra-se silenciosamente, quase sem ser notado, como uma jornada pessoal que ocorre internamente. Não se trata de se transformar em um novo indivíduo com alterações externas. Trata-se de descartar aquilo que nunca pertenceu a você. De fato, é sobre recordar quem você sempre foi na sua essência. Não há mais necessidade de rejeitar, nem você sente uma onda de nostalgia por isso. Você se sente à vontade ao refletir sobre isso, porque agora pode olhar para sua jornada sem a compulsão de explicar ou justificar. Você não narra mais sua história pela lente das feridas. E é por meio dessa consciência que seu eu anterior começa a desaparecer, não porque ele sumiu, mas porque você já não habita mais lá. Quando você para de ocupar essa versão passada de si mesmo, uma leveza interna começa a emergir. Você não esquece suas experiências. Você não sente mais a necessidade de ser algo além do seu eu autêntico. Sua história não dita mais sua identidade. Suas emoções se tornam mensageiras, em vez de mestres da sua vida. Você não age mais a partir da necessidade de manter uma identidade rígida. Você chegou à compreensão de que seu espírito não precisa de rótulos para se sentir vibrante. Elevar-se acima do seu eu anterior não envolve sua destruição. Um dos primeiros sinais dessa transformação é que você deixa de se alinhar com sua narrativa passada. O que antes parecia parte integral da sua identidade, agora parece distante, como observar um velho filme. Você consegue relembrar, mesmo vividamente, mas isso não define mais quem você é. Você não está mais buscando nos outros o que aprendeu a proporcionar a si mesmo. Você não está mais em busca de um salvador. Você não precisa de validação externa para se sentir genuíno. Sua presença não se torna mais uma moeda de troca, nascida do medo da solidão. Você não se sente mais compelido a repetir ciclos emocionais ou se moldar para caber em espaços que já superou. E a suavidade com a qual você se despede, a facilidade com que solta sem luta, é a indicação mais vívida de que você não está mais ressoando a partir de um eu condicionado. Você simplesmente não depende mais delas como sua base. Suas decisões começam a surgir de um espaço que parece mais liberado, mais claro e mais alinhado com seu eu autêntico, em vez da narrativa que você anteriormente contava sobre quem você é. Quando a sua história se transforma em uma memória querida, em vez de um roteiro vivo, é nesse momento que você percebe que começou a se reconectar com seu verdadeiro eu. Mesmo que alguém não ressoe com você, isso não gera drama. À medida que você começa a incorporar a autonomia emocional, descobre uma liberdade que não é apenas libertadora, mas também estabilizadora. Você não foge nem se apega, você simplesmente existe no momento. E isso, por si só, é suficiente. Você encontrará aceitação em ambos os resultados, pois seu senso de identidade não depende mais de seus relacionamentos. Agora, sua identidade molda suas conexões. Nesta nova perspectiva, o que permanece faz isso por verdadeira ressonância e não por força. Você simplesmente acolhe a verdade. Seu silêncio lhe dá honra, e isso é suficiente. Você começa a perceber que os gatilhos que antes o perturbavam, aqueles que costumavam despertar algo profundo dentro de você, agora fluem através de você sem deixar marcas. O que aconteceu não governa mais quem você é ou limita o que você pode alcançar.
No espaço que antes era dominado pela culpa ou orgulho, uma nova perspectiva emerge. Uma suave libertação que permite que você reconheça seu passado pelo que ele realmente é, apenas o passado. Seu diálogo interno começa a se transformar. Os pensamentos guiados pela sobrevivência que antes ecoavam em sua mente vão se apagando. Você não está mais buscando redenção. Você não está se punindo por quem costumava ser. Esse tipo de crescimento não se proclama alto, ele murmura suavemente. É como acordar um dia e reconhecer que você não se identifica mais com a persona a qual costumava se apegar. À medida que você evolui além de seu eu anterior, suas emoções deixam de dominar suas reações. Não porque você se desapega de seus sentimentos, mas porque aprende a diferenciar entre as partes de você que reagem no presente e aquelas que seguem apenas padrões antigos. Você está começando a viver a partir da sua verdadeira essência, a parte de você que não precisa defender ou validar nada, a parte que simplesmente existe. Então, algo mais acontece. Isso não é rejeição, é clareza, uma percepção adquirida ao explorar profundamente suas próprias sombras, permitindo que você pare de projetá-las nos outros. Seu eu anterior buscava reflexos, pessoas que validariam seu valor, que ocupavam seus vazios com presenças fugazes e consolo temporário. À medida que você transcende, para de reiterar os padrões emocionais que antes o confinavam. Não devido a mudanças no mundo ao seu redor, mas porque você parou de tomar decisões baseadas em suas feridas do passado. Sua sensibilidade não é mais um guia cego. Essa distância emocional não se trata de desengajamento, trata-se de integração. Você não precisa mais que os outros validem sua dor. A necessidade de reconhecimento das suas experiências se dissipou. Você não sente mais a compulsão de justificar os eventos que moldaram você. Em vez disso, trata-se de reconhecer o que ele representou e seguir em frente sem carregar aquilo que já não serve à sua jornada. Você para de se apegar à máscara que criou para sobreviver. Você simplesmente observa e segue em frente, como se uma parte interna de você reconhecesse que cada capítulo anterior a este era essencial para te levar até aqui. Essa compreensão profunda surge não do intelecto, mas da alma. Não há necessidade de convencer ninguém sobre o seu crescimento ou explicar por que você não pode permanecer em ambientes que sufocam seu espírito. Sua vibração, a essência que você irradia simplesmente por ser autêntico, começa a ressoar mais alto do que qualquer palavra falada. Essa transformação significativa em suas interações altera sutilmente toda a sua realidade. O que antes parecia indispensável começa a desaparecer suavemente. Sem intenção, essa energia provoca reações em aqueles que ainda não confrontaram suas próprias barreiras. Alguns podem se distanciar, enquanto outros podem se aproximar, mas fazem isso a partir de um lugar de honestidade e não de necessidade. Ele vem do transcender dela, liberando tudo que é não essencial, tudo que foi forjado como proteção ou ilusão para redescobrir a essência da sua alma, essa verdade silenciosa e firme que sempre habitou dentro de você. Sua maneira de se conectar com os outros começa a evoluir, não porque você deseja isso intencionalmente, mas como uma progressão natural. Você se encontra se relacionando com os outros a partir de um espaço mais claro, mais sincero e menos sobrecarregado. Você não ressoa mais com os mesmos ambientes, os mesmos diálogos ou mesmo os mesmos aspectos de si mesmo que antes te definiam. Carl Jung notou que o verdadeiro avanço espiritual não surge do polimento da sua personalidade.
No passado, seus relacionamentos eram principalmente baseados em necessidades, acordos não falados enraizados na dor e trocas emocionais inconscientes. Mas agora existe espaço, espaço para respirar, espaço para pausar antes de reagir, espaço para observar sem absorver tudo ao seu redor. É um chamado do seu eu interior, um leve empurrão da sua alma que tem te conduzido silenciosamente longe do barulho e da agitação. Porque o processo de superar seu eu anterior não é uma mudança barulhenta e dramática. Ele não tem fogos de artifício ou declarações grandiosas. Você começa a se conectar a partir de uma base de verdade, em vez do desejo de manter uma imagem ou cumprir uma obrigação. Você para de dedicar energia a conversas que não ressoam com você. Você não se apega mais a relacionamentos construídos apenas pela familiaridade ou experiências passadas. Você não está aqui por acaso. Algo profundo dentro de você, algo sutil, mas significativo, o guiou até este vídeo neste momento exato. À medida que você avança para a conclusão, vai perceber que isso está longe de ser uma mera coincidência na sua vida. Você não procura mais discussões para preencher o silêncio, nem intimidade para escapar de si mesmo. Você alcançou um ponto em que pode compartilhar a partir de um espaço de abundância em vez de um sentimento de escassez. Isso encapsula a verdadeira essência da transformação. Você para de igualar intensidade com autenticidade e drama com profundidade. Você começa a perceber que a verdadeira paz está enraizada na realidade, enquanto relacionamentos que exigem esforço contínuo muitas vezes apenas ocultam a desconexão. Você não força mais o entendimento. No passado, suas decisões podem ter surgido da urgência, do medo de abandono ou de uma necessidade desesperada de aceitação. Mas agora, você se desapegou dessa mentalidade porque abraçou seu próprio silêncio. Você aprendeu a estar com ele, recebendo-o como um companheiro querido. Não há amargura ou conflito interno, porque seu equilíbrio emocional não depende mais da escolha de alguém em ficar. Você colocou sua paz nas mãos dos outros. Essa transição, essa mudança sutil e invisível, altera tudo. Você não deixa que seu sofrimento ou suas conquistas ditem sua identidade. Você entende que tudo isso sempre fez parte da sua jornada. No entanto, você também possui uma convicção inabalável de que seu valor não é ditado por nenhum desses fatores. Não devido a fazer mais, mas sim porque você está resistindo menos. Sua energia se transforma em um ímã, atraindo apenas aquilo que está em alinhamento com quem você se tornou. Não há mais necessidade de forçar, agarrar-se ou empurrar. O que é verdadeiramente destinado a você permanece, enquanto o que não é gradualmente se afasta, pacificamente e sem alvoroço. Até os desafios que surgem começam a se transformar em algo diferente. Isso acontece porque a base do seu valor não depende mais de como os outros o percebem. Ela está enraizada na relação que você cultivou consigo mesmo. Você não precisa mais se esconder atrás de uma persona ou adotar uma fachada para se sentir digno de amor. Você cessou sua busca por aceitação. Agora você simplesmente existe, e isso, por si só, é suficiente. Não porque isso traz conforto, mas porque sua alma não pode mais perceber através do mesmo ponto de vista. Você cresceu internamente. Suas escolhas se transformam de reações a uma história dolorosa em celebrações silenciosas do seu presente. Essa mudança sutil, mas profunda, transforma toda a sua experiência de vida. Você não se sente mais compelido a extrair significado de cada circunstância.
Isso sozinho sinaliza que seu eu anterior não governa mais suas interações. Em vez disso, é sua alma que guia o caminho. Sua alma abraça seletivamente o que nutre, eleva e reflete sua verdadeira identidade. Sob essa perspectiva, a essência da companhia fica clara. Não se trata de completar você, mas de compartilhar quem você já se tornou. Você não depende mais dos outros para abrigo, pois se tornou seu próprio santuário. Sua calma interior não depende de como as situações se desenrolam conforme seu desejo. Ela emana de sua fiel conexão com seu verdadeiro eu. Essa lealdade interna é inegociável. Torna-se sua base, sua verdade central, seu princípio orientador. Trata-se de estar presente sem impor, de se conectar sem restrições. Dentro desse vínculo puro e tranquilo, as experiências mais transformadoras começam a surgir. Você se torna um catalisador de mudança nos outros, não como um líder ou mentor, mas simplesmente irradiando sua energia. Esse crescimento interno permite que você veja o que antes parecia caótico como uma ordem subjacente, como lições silenciosas, como mensagens sutis esperando para serem decifradas. Até mesmo sua experiência de tempo começa a se transformar. Ele simplesmente existe dentro dessa luz. E a partir desse espaço, cada relacionamento que persiste ou entra em sua vida reflete essa nova maneira de ser. Nesse estado, o amor se torna uma fonte de apoio em vez de uma obrigação pesada. Compartilhar surge de um senso de abundância em vez de escassez. Esse vínculo surgiu de momentos de solidão, de noites silenciosas em que você optou por não retornar a hábitos familiares e de dias em que escolheu se manter inteiro, mesmo quando as circunstâncias externas ameaçavam desmembrá-lo. Dentro desse ritmo, tudo assume um fluxo diferente. Suas prioridades mudam. O que costumava parecer tão crucial agora perde importância, enquanto as coisas que você antes negligenciava ganham um senso de reverência. Você começa a apreciar o silêncio. Você honra as pausas. Escolher alguém ou algo não equivale a se agarrar. Em vez disso, honra o que está alinhado com seu eu atual. Sua percepção da vida passa por uma transformação irreversível. Você começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Você descobriu que a verdadeira compreensão muitas vezes vem só após soltar o controle. Com esse nível de maturidade energética, você abandona as tentativas de controlar cada situação. Você solta a necessidade de obter respostas imediatas da vida. Você começa a abraçar uma abordagem mais gentil. Sem esforço, sem buscar validação, sua essência começa a brilhar com uma clareza sem precedentes. E nessa clareza, você encontra um tipo diferente de proximidade. Não se trata de recontar cada cicatriz ou detalhar sua jornada extensivamente. Não se vê mais preso aos padrões de tentar curar aqueles que não escolheram a cura para si mesmos. Você não se dissolve mais em hábitos nos quais antes acreditava que precisava se diminuir para ser suficiente. Porque agora você entende que o amor autêntico não é apenas um sacrifício disfarçado. Ela surge suavemente na cadência de sua respiração, na maneira como escolhe suas palavras e na dignidade serena que permite que você se distancie do que não alimenta mais seu espírito, tudo sem causar dano ou incitar conflitos. Sua perspectiva sobre os desafios começa a se transformar. Sua própria existência, enraizada na harmonia, leva os outros a confrontar as verdades que há muito evitam. Alguns podem expressar gratidão por essa transformação, enquanto outros podem resistir a isso. A transformação mais profunda não se tratou de reconfigurar seus arredores.
Foi sobre perceber a vida através da lente do seu espírito despertado, não mais através do filtro de um eu que sentia a necessidade de ser consertado, validado ou aceitável. A partir desse estado despertado, o ordinário se transforma no sagrado. Não porque o mundo mudou, mas porque sua perspectiva não está mais ofuscada pela escassez ou pelo medo. Seu olhar suaviza e se expande, tornando-se impregnado de gratidão. Você está em processo de criação, e dentro desse reino de criação consciente, as estruturas rígidas do passado não têm lugar. Agora, há espaço para suavidade, nuance e a energia tranquila que ressoa sem precisar ser alta. Seu espírito não precisa mais impressionar, defender ou validar seu brilho. E essa gentileza não equivale a fraqueza ou passividade. Ela representa um poder que é refinado e sereno. Sua força evolui para algo interno e estável. Você não sente mais a necessidade de exibir sua jornada ou validar sua transformação para mais ninguém. Eles não desaparecem, mas não te quebram mais como antes, porque você não os confronta mais a partir do mesmo eu ferido. Ela só precisa ressoar com o que parece verdade. Esse alinhamento com sua verdade age como sua bússola orientadora. Decisões enraizadas no medo de falhas tornam-se parte do passado. Você deixa de viver sob a pressão de atender às expectativas dos outros. Mesmo em meio ao caos, evoluir além do seu antigo eu envolve superar a identidade restrita que você uma vez segurou. É sobre existir a partir de um nível mais elevado de consciência, sem precisar deixar seu eu físico. Nesse reino, você começa a perceber algo significativo. Os relacionamentos mais profundos e impactantes não são aqueles que garantem mais, mas aqueles que respeitam o crescimento de cada indivíduo. Essas conexões só podem surgir após você ter navegado sua própria transformação pessoal. Uma verdade que não precisa de justificativa e fala volumes através dos seus olhos, da sua presença e da sua tranquilidade. Naquele momento de clareza interior, você reconhece que as mudanças mais profundas não ocorreram externamente, mas internamente. Sua consciência se ampliou suficientemente para reconhecer que mesmo as experiências mais excruciantes tinham significados mais profundos além do mero sofrimento. Ir além do seu eu antigo envolve mais do que apenas cura, requer olhar de uma perspectiva elevada. Você deixa de correr atrás do próximo marco e não avalia seu crescimento com base no que os outros podem ver. Em vez disso, você mede isso pela forma como se sente ao acordar, pela tranquilidade que experimenta na solidão e pela paz interior que ressoa dentro de você. Você não depende mais de sinais divinos para acreditar, nem precisa de uma certeza absoluta para seguir em frente. Você começa a caminhar com um ritmo interior mais instintivo, não devido a uma desaceleração externa, mas porque você não está mais em busca de coisas que nunca foram destinadas a você. O que antes drenava sua energia, agora se dissipa suavemente e em paz, sem resistência ou amargura. Embora essa transformação possa não ser imediatamente aparente para os outros, é profunda, duradoura e impactante. Você não depende mais das circunstâncias externas para experimentar a paz. Você não está mais preso em um estado contínuo de antecipação. Você para de perseguir o que escapa, nem força as coisas a acontecerem imediatamente. Você começa a fluir com o ritmo inerente da sua alma. Esse ritmo não é apressado por demandas externas, mas sim guiado pela sabedoria interior. É sobre permitir-se ser visto em seu estado autêntico, aqui e agora, sem adornos ou pretensões, livre dos fardos de disfarces passados. Você não se sente mais ofendido por mal-entendidos.
A dor de ser ignorado ou deixado para trás não o machuca mais como antes. O que antes parecia injusto agora aparece como parte de um design maior. Erros passados são agora reconhecidos como pontos vitais de crescimento e evolução. Você para de se ver como uma vítima. No entanto, independentemente de suas reações, você mantém sua tranquilidade porque sua conexão vem de um lugar de escolha e não de obrigação. Ela floresce da liberdade de abraçar seu verdadeiro eu. Essa escolha deliberada serve como catalisador para a transformação. Ela altera seu relacionamento com cada faceta de sua vida. O que antes poderia parecer um fardo, agora pode se transformar em uma oportunidade para estar plenamente presente. A versão anterior de você buscava validação por meio de conquistas, da aprovação dos outros e do aplauso. Mas você superou a busca por essas ilusões. Você chegou a compreender que a realização genuína não vem acompanhada de caos. Seu eu anterior se recua gentilmente, não por rejeição, mas porque não se alinha mais com sua vibração atual. Você se permite a liberdade de escolher de forma diferente, mesmo diante de mal-entendidos dos outros. Você se dá permissão para abraçar a incerteza, para abrir mão do controle e para criar espaço para que o mistério se revele, confiando que a vida agora está colaborando com você, ao invés de se opor a você. E dentro desse espaço sagrado, tudo começa a entrar em harmonia. Você enfrentou seu eu anterior, aceitou-o e o liberou amorosamente, não por desprezo, mas com compaixão. Você começa a reconhecer que seu eu do passado não era defeituoso ou incorreto. Estava apenas fazendo o melhor para protegê-lo à sua maneira. No entanto, essa proteção não é mais necessária. Seu silêncio mais genuíno comunica muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Essa mudança altera a maneira como você navega pela vida. Você começa a viver seus dias com maior mindfulness. Os momentos mais pequenos, as pausas fugazes e os movimentos sutis passam a ganhar significado. Você confia na jornada, mesmo quando cada passo não está claro. Você não precisa mais de garantias para seguir em frente. Você só precisa se sentir alinhado. E isso é suficiente, porque agora você reconhece que a alma não precisa compreender tudo para avançar. É abraçar uma nova frequência, um modo de existência diferente, tudo isso enquanto permanece enraizado no mundo ao seu redor. Você percebe que não se trata apenas de reagir aos desafios da vida, mas de escolher deliberadamente como deseja perceber sua realidade. Você os enfrenta com a certeza interior de que não estão aqui para te obliterar, mas para te revelar. Essa mudança altera fundamentalmente sua energia. Sua vibração não pulsa mais com medo ou incerteza. Ela emana verdade. Eles deixam de ser penalidades ou obstáculos projetados para quebrá-lo. Em vez disso, tornam-se limiares, portais pelos quais sua alma deve passar para despertar os aspectos dormentes do seu ser. Você para de fugir deles. Essa autossuficiência energética não significa estar solitário, significa maturidade em nível de alma. Você deixa de carregar emoções que pertencem a outros. Você para de absorver o que os outros não estão dispostos a transformar. Você pode olhar para trás e apreciar essa parte de si mesmo como um capítulo de sua história, reconhecendo que agiu da melhor maneira possível, dado seu entendimento, recursos e crenças necessários para a sobrevivência. No entanto, a sobrevivência não é mais seu objetivo.